gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, então, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Criador, e pedindo a bênção a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo direção, inspiração para mais esse trabalho, não é? Oremos. Gracioso Deus de bondade, de graça, de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós estamos outra vez em tua santa presença, reunidos em espírito e em verdade, ao redor da tua santa palavra, ó Pai. Estamos agradecidos pela vida, por mais este dia, pela saúde, pela paz, pelas vitórias alcançadas das tuas santas mãos e agora pela oportunidade de estarmos realizando mais este culto, Senhor. Então nós agradecemos por todas as bênçãos, pedimos então perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas e pedimos a orientação do Senhor, a inspiração para tudo quanto se fizer neste culto, e que seja para a glória do Senhor e para o benefício do teu povo, ó Pai. E nós oramos nesse instante humildemente e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. A escritura que vamos ler está em São Mateus, capítulo 23, e nós começaremos a partir do versículo 23. Então nós vamos ter agora a parte de louvores, não é? De hinos, de cânticos, e depois dos cânticos, então nós voltaremos com a oração intercessória, a oração da fé e a leitura da palavra do Senhor, e depois então entraremos na mensagem que está sendo estudada, que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Cantemos então para a glória de Deus. Adorar, faz a nação.
alento, voz inefável de amor. Venha que após tempestades venha bonança embalar o coração perturbado, dando-lhe calma sem par. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. Se no crepúsculo da tarde podes adiante enxergar, lá no profundo das trevas vais ver a estrela brilhar. Se vindo as trevas da noite tens porventura temor, não desanimes que logo há de brilhar o alvor. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. E se nas lutas da vida sentes tristezas e dor, há de raiar novo dia, cheio de luz e do sol, eternamente com Cristo vamos a paz desfrutar e alegria perene temos de tê-la no lar. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor
céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, ninguém venha a esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, como Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite os louvores dos seus filhos que cantam para adorá-lo. E Deus, a Bíblia disse que Deus habita entre os louvores, não é? Então agora nós vamos orar antes de ler a Bíblia e depois estaremos lendo então aqui em São Mateus capítulo 23. Grande Deus e Pai bondoso de misericórdia, mais uma vez fechamos os nossos olhos e entramos em Tua santa presença, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por todas as vitórias alcançadas. E é certo que um soldado, para ser um soldado vitorioso, primeiro ele precisa guerrear, ele precisa lutar. E nós estamos na guerra, estamos na luta, na batalha contra o mal o tempo todo, Senhor. E também nesta hora nós estamos intercedendo pelos nossos irmãos amados, irmãos preciosos,
que estão necessitados de bênçãos, de saúde, de solução de problemas, de parte financeira, emprego, família, seja o que for que seja o problema de cada pessoa, ó Pai, nós colocamos eles todos na Tua santa presença, Senhor. E também, como nós falamos com a irmã Marisa, nós estamos também intercedendo em favor da Tua filha, pedindo a misericórdia do Senhor em favor dela, da sua saúde, que o Senhor dê graça para ela, vencer as lutas, vencer as dificuldades e prosseguir para a frente, para alcançar o alvo, Senhor, o alvo da soberana vocação, meu Deus. Ó Pai bendito, abençoa tua filha, abençoa cada filho do Senhor, cada lar, cada família, dando vitória, nossas famílias também, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, abençoa todos, ó Pai, conforta os corações e dá vitória, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos ler a Bíblia agora, e antes de ler, nós queremos mandar então a nossa saudação para a irmã Marisa Francisca Alves, de São José dos Campos. É uma irmã preciosa, já conhecida nossa de muitos anos, várias décadas até, não é? E nós conversamos bastante ontem, e ela está precisando das nossas orações, e nós já oramos e vamos continuar orando, e estamos desejando toda a bênção, toda a vitória para a sua vida, para a sua família, e assim é o que nós fazemos mesmo em favor de todos os nossos amados irmãos, não é? Deus abençoe a irmã. Vamos aqui então na palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros ou aos sepulcros que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos de quem mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém. Do versículo 23 ao versículo 36. Eu estava olhando aqui o primeiro versículo que nós lemos, não é? O 23 aqui. Ele disse uma coisa aqui que é bom ser observada, né? 23 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Então, eu entendo aqui que ele estava dizendo, vocês dizimam aquele dízimo que é tão pouquinho de uma plantazinha que tem pouco valor, não é? Que se fosse do gado, das ovelhas, né, do rebanho, que eles dizimassem, mas eles faziam isso também. Eles dizimavam do rebanho, do gado, das ovelhas, enfim, não é? Mas eles dizimavam até do cominho e do endro e da hortelã, que era coisinha pequena, miudinha, pouca coisa, mas eles queriam dizer que o Senhor Jesus Cristo está mostrando que eles valorizavam esse tipo de coisas. Eram corretíssimos, assim, legalmente, nas ordenanças da palavra de Deus, né? Mas aí ele diz assim, olha, o cominho desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí, vírgula, né? Ele diz, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, ele não estava falando para eles que eles estavam errados de dizimar o cominho, de dizimar o endro e a hortelã. Eles estavam, nesse ponto, eles estavam certos. Mas isso era só a parte mecânica da coisa. No coração deles, eles desprezavam a misericórdia, eles desprezavam o juízo, né? E a seriedade, o amor fraternal no coração, eles desprezavam tudo isso. Quer dizer, por dentro, eles eram como se fosse uma máquina de ferro, né? E por fora pareciam ser pessoas cristãs. Então ele disse, vocês são como os sepulcros, que são caiados, bonitos, são de mármore, né? As famílias ricas fazem aqueles mausoléus caríssimos de mármore e tudo, e colocam os mortos lá dentro, e eles vão deteriorar do mesmo jeito que o outro que foi enterrado numa sepultura simples, que não tinha nem a sepultura, só estava na terra, né? Quer dizer, valoriza tanto uma coisa que não tem valor nenhum. Mas é isso, né? Então, nós vamos aqui para a mensagem e a gente vai aproveitar todo o tempo nosso aqui estudando esta mensagem, porque ela é muito maravilhosa, muito profunda para o nosso conhecimento, para enriquecer o nosso conhecimento espiritual, né? Então, a partir do 217 que nós estamos agora. Então ele diz assim, o que seria se fosse para vir com a mensagem de Noé, e Noé fosse parte disso? Ele está falando de Moisés no parágrafo anterior, né? Quer dizer, se ele tivesse que vir com a mensagem de Noé, e fosse parte disso, mas não haveria funcionado. Que seria se Jesus houvesse vindo com a mensagem de Moisés? Não haveria funcionado. Veem, era diferente. Era uma era diferente, né? Era um tempo, né, diferente. É um profeta diferente. Aí tinha que ser cumprida uma parte diferente da palavra. Ele está mostrando isso para a gente, parece que é uma lição assim de
de primário, não é? De curso primário, mas é muito importante, é importantíssimo isso. Porque se nós não tivéssemos o curso primário, se você não tivesse, como é que você chegaria a ser doutor? Você tem que passar pelo primário. Nós temos que passar pelo primário primeiro, não é? Então parece ser assim uma coisa vamos dizer assim, de primeiro ano, né? É uma coisa que qualquer criança, qualquer pessoa, noviço no Evangelho, na Bíblia, saberia. Mas não é bem assim, na verdade, né? Quer dizer, que tal se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé? Ou vice-versa. Quando Moisés chegou aqui, ele tinha que tirar um povo. Todos eles que vieram com a mensagem vieram com um objetivo, de tirar um povo. Tirar o povo de alguma coisa, não é? Moisés tinha que tirar o povo literalmente do Egito. E ele o fez, conforme a ordenança divina a seu respeito, né? Então, mas você vê o curso da mensagem de Moisés. Ele primeiro, vamos pular uma etapa para nós ganharmos o tempo, não é? Então, quando ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, o sogro dele, o Senhor apareceu para ele lá na montanha, começou a pegar fogo na sarça lá, no mato verde, né? E aí ele foi para ver o que era, então o Senhor chamou ele, disse, olha, não chegues para cá, porque aqui o lugar que você está pisando é santo, mas tira a sandália dos seus pés, né? E ele tirou, e o Senhor começou a falar com ele, que era para ele voltar no Egito e tirar o povo dele, do Senhor que estava lá. E depois de muito refutar, não é? Ele disse que não dava, porque ele era pesado de língua, ele não tinha assim habilidade para fazer oratórias e coisas assim, não é? Então ele disse que não dava. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele, não é? Falou assim, mas que coisa! Quem fez a boca do homem? Moisés, se eu estou mandando, deixa que eu dou jeito nessa língua sua aí, não é? Quem fez a sua língua? Quem fez a boca do homem? Mas aí o Senhor ficou irado e falou, é o seguinte, não é Arão, seu irmão, que está lá no Egito? Pois eu vou mandar ele vir aqui te encontrar, tá bom? E você, então, vai passar para ele todas essas informações que eu estou te falando, essas ordens, e ele fala. E você será por Deus a ele, e ele lhe será por profeta. Você já leu isso na Bíblia alguma vez? Né? Que Arão foi tido como profeta de Moisés, e Moisés foi tido como Deus de Arão. Você lhe será por Deus e ele lhe será por profeta. E então você passa para ele a mensagem e ele fala com o povo. Bom, assim foi, né? Mas então, aí tirou o povo de lá, deu as pragas, e depois chegou no Mar Vermelho. E agora, como que vai fazer, não é? Ele tinha uma vara e ele começou a orar, porque o faraó estava vindo no encalço deles com o exército, com aquela fúria. Era o diabo, né, que estava vindo atrás deles, com aquela fúria terrível para matá-los, para levá-los de volta, qualquer coisa assim. E aí então ele começou a orar. O Senhor disse assim, Moisés, não é hora de orar, é hora de falar. Por que clamas? Fala. Ele já estava com a mensagem. Era só falar. Fala. O que você tem na mão? Não é uma vara? Pois fere as águas com essa vara. Aí ele feriu as águas e as águas se abriram, né? Nós cantamos aquele hino bonito, né, de Moisés, do Mar Vermelho e tudo, mas são coisas maravilhosas, né? Mas então, aí abriu o mar e o povo foi passando, Deus abriu um caminho no mar para eles atravessarem. Isso não é historinha de conto de carochinha, não. Isso foi verdade, isso aconteceu mesmo. Deus fez isso, fez um caminho no mar. Você já pensou nisto? Você que é crente agora, dessa era que nós vivemos, né? Já pensou você passando assim? Eu queria tanto passar bem na beiradinha assim do paredão de água, se eu tivesse lá, né?
queria passar bem na beiradinha, que eu queria passar o dedo assim no paredão de água, né, assim, só para satisfazer a minha curiosidade. E eu não sei o que você gostaria de fazer. Se você estivesse passando com aquele paredão de água naquela altura enorme assim, e o vento soprando, né, parece que era um vento oriental, soprando para o mar, não, as águas não se encontrarem, não é? E aí eles passaram. Oh, glória a Deus, não é? Maravilhoso isso, não é bonito, não? É maravilhoso, é mais do que lindo, mais do que bonito. Isso aí. E eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou embora para outra banda aqui com a mensagem, né? Mas eu preciso voltar aqui já. Mas então, mas só mais um detalhe nesse caso aí, né? Aí o Mar Vermelho está aberto, o povo de Israel tudo passando, e era bastante gente, né? 2 milhões de pessoas passando ali, 2 milhões de pessoas, não era pouco não. Passando. E Faraó atrás com seus cavaleiros, né? Com seu exército para levá-los de volta. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles já estavam lá do meio para o fim, já atravessando, quase acabando de atravessar já o mar, né? E eles pensaram, não, vamos nesse caminho que está aberto aí. Olha, por isso que eu disse que é perigoso a gente pegar outro rumo com a mensagem. Vamos por esse caminho que está aberto aí. Mas que incrédulos que eles eram, que insensatos que eles eram. Não tinha nenhum lá deles, entre eles, falando, não vamos entrar aí. Esse caminho não foi aberto para nós, esse caminho foi aberto para eles. Nós não podemos entrar, nós não temos credenciais para entrar nesse caminho. Não vamos entrar aí não, mas entraram todos. O diabo levou todos, porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo não tem amigo. Ninguém pensa que ele tem amigo, não. O diabo não ama ninguém. Eles eram servos do diabo, mas o diabo não amava eles. Mas Deus amava os seus servos, né? Então o diabo botou tudo eles lá dentro do caminho e o Senhor falou, agora pode mandar as águas fechar de novo, Moisés, né? Você já pensou se você tivesse lá para ver isso, né? Que coisa tremenda que aconteceu. Então Moisés feriu as águas de novo e as águas fecharam, cobriu todos os incrédulos, né? E aí, então, os cavalos e os cavaleiros foram vistos mortos na praia do mar. Mas Israel passou a seco. Esse foi o caminho provido por Deus para os seus filhos, e Deus faz isso ainda hoje. Jesus Cristo, você repete comigo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, se você tiver uma dificuldade agora, lembra disso. O mesmo Deus que estava lá com Moisés está aqui comigo agora. Mas vamos voltar aqui na nossa base então. Que seria se agora chegasse a vez de... Porque Noé foi primeiro, não é? De que Moisés. Mas vamos inverter só porque é só para fazer uma comparação mesmo. Que seria se Moisés dissesse, bom, uma vez Deus quis salvar o seu povo e ele mandou o pessoal entrar todo dentro de uma arca. Então vamos construir uma arca depressa aqui. Não ia dar certo, porque não ia chover para levantar a arca. Era outro plano, era outra etapa da palavra. É isso que o profeta vai dizer aqui, vai dizendo aqui, né? É outra etapa da palavra. Era Deus também com Noé, e era Deus também com Moisés, mas era em outra etapa da palavra. Aí se você tem pelo menos um pouquinho de discernimento espiritual, você já vai entender. Então, estou começando a entender. Quando Lutero veio com a mensagem dele, era Deus naquela etapa. Mas logo teve que vir Wesley, porque era Deus em outra etapa e tinha que ser agora com Wesley. E depois, quando vieram os pentecostais agora, no nosso começo do século XX, né? 1910, aqui no Brasil... Então, era Deus também em outra etapa. Mas o de Wesley foi mentira? Não, foi verdade. O de Lutero foi mentira? Foi verdade.
Só que agora Deus estava em outra etapa. Então é isso que ele está dizendo aqui. E se Jesus viesse agora com a mensagem de Moisés ou de Noé? Era Deus em outra etapa. É por isso que não ia funcionar. Mas vamos voltar, deixa eu ver o que eu acho aqui agora, né? Bom, vamos aqui. Era uma etapa diferente da palavra, né? Da palavra. Eles foram outro dia da semana. Nem o trabalho da terça-feira pode ser feito na quarta-feira. Ou a quarta-feira tem que ser feito na quarta-feira. Vem? Sábado tem que ser feito, tem que ser o trabalho do sábado. Vem? Eles estiveram reconhecendo, Moisés, temos a Moisés. Então, quando Jesus chegou aqui, ele disse assim, não, nós já temos a Moisés, nós temos a lei, mas aquela era a etapa de Moisés lá, agora era outra. E é aí que eles falharam, eles não viram isso, eles não sabiam isso. E hoje em dia, quanta gente não está na mesma condição, que não sabe isto, não é? Ele disse, se houvesseis conhecido Moisés, a mim me conheceriam, porque ele falou dele. O Senhor vosso Deus vos levantará profeta como a mim. Captaram a ideia? Que coisa! Vem, então, em João 14, Jesus disse, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos lembrará estas coisas. Vem, vos mostrará o dia no qual vocês estão vivendo. Esse é um dos pontos principais do crente, para que o crente tenha revelação. É saber em que dia você está vivendo. Né? Esse é um dos pontos principais. Então, mas quando o Espírito Santo viesse, o Senhor Jesus Cristo disse em São João 14, ele vos mostrará o dia no qual vocês estão vivendo. E então, outra coisa, pela qual o reconhecerão. Ele vos mostrará coisas que virão, está no futuro, vem? Diretamente ao profético de novo. Quando ele vier, vem? Numa nova terra, os novos céus nunca mais se nublarão. Quando esta terra nova vier, o diabo será atado. Satanás, ele ainda está solto. Agora ele é o acusador. Porém, na nova terra, ele será amarrado e lançado no lago de fogo. Nesse fogo santo, então, nessa nova terra, vamos agora ver isso por uns poucos minutos. Nessa terra nova, os céus nunca mais se nublarão. Não, isso é desde a maldição, desde lá de trás que ficou assim, não é? Isso é desde a maldição. Nunca mais se nublarão com nuvens furiosas, os ventos nunca mais soprarão desse modo através dela? Não. Ele nunca mais arrancará as árvores e arrancará as casas e revolverá as coisas, relâmpagos, e a ira nunca sairá de Satanás através disso. E matará um homem caminhando rua abaixo, ou queimará um edifício. Vem, não, mas não haverá mais fortes tufões precipitando-se e tormentas e tornados, e arrancarão casas e matarão crianças e coisas. Não estará ali. Satanás é expulso. Desejaríamos ter tempo agora. Estou só passando escrituras
agora para que assim não se faça muito tarde. Eu tenho que orar pelos enfermos. Céus e terra têm se encontrado, Deus e o homem estão reconciliados, tem começado um Éden restaurado. Vem, toda maldição desapareceu, tal como toda maldição do pecado desapareceu quando o Espírito Santo te aceita. Vem, você não o aceita, ele te aceita, porquanto é o atributo de Deus. Vem, se é o Espírito Santo, significa o Espírito de Deus. O atributo, o pensamento de Deus tem te aceitado, porque você estava ordenado para este propósito. Vê, não obstante você haver nascido em pecado, mas Deus tinha esse atributo, e aqui você expressou a si mesmo sobre a terra, e ele desceu e te tomou. Vê, aqui está de volta, aqui onde você pertence. Quer dizer, realmente, quando nós aceitamos o Evangelho, né, e ouvimos a voz da chamada de Deus, e depois recebemos o batismo com o Espírito Santo, ele diz aqui, você aqui está de volta, aqui onde você pertence, é lá que você pertence, é para lá, né, que você pertence. Vem, o pecado perdeu seu poder, isso é certo. Os desejos do pecado desapareceram de seu coração quando o Espírito Santo entrou. Você é uma pessoa restaurada. E então, quando a terra estiver restaurada por meio da mesma coisa, aí não pode haver mais maldição, nem tempestade, nem mais tufões, ou melhor, tufões. Você está reconciliado, o homem e Deus têm se encontrado. A terra nova será posta em sua beleza do Éden novamente. Aleluia! A nova terra expandirá. Depois de seu batismo de fogo, simplesmente pense nisto. Ela pegará fogo e arderá. Os elementos arderão com fogo abrasador, arderão todas as obras na terra, explodirá toda a água, tudo se incendiará e estalará, toda coisa rebentará, vulcões estourarão, e milhas no ar voarão ardendo, lavas ardentes, todo germen, o Espírito Santo de Deus purificará todo pedaço de todo pecado e toda coisa. Todo o diabo será amarrado e lançado no lago de fogo. Fogo consumidor, a ira de Deus no fogo. Não haverá feras ali para destruir novamente quando você caminhar rua abaixo, nos jardins de flores. Não haverá nenhuma serpente ali para chiar e te morder com a sua peçonha venenosa. Oh, não será maravilhoso? Aleluia! Ouçam, ali não haverá nada dessa terra nova elevado por um eterno com gramado amarelado por uma sepultura. Ali não haverá nada disso. Deus e o homem têm se unido. A noiva e o noivo,
os céus e a terra, um ao outro se tem recebido. Deus tem descido para morar em meio dos homens. Então dá para entender aqui que a terra é a noiva do céu, não é? O céu e a terra são noivos. Deus é o céu e nós somos a terra, não é? Isso é bom aqui, né? Deus tem descido para morar no meio dos homens. Seu tabernáculo está com eles. Não haverá mais pecado, nem mais pena. Ali nunca mais cairá uma lágrima da face de uma mãe sobre seu bebê. Amém. Naquela nova terra não está redimida, pertence a ele para os seus. Foi redimida disto. Vejam e notem, você é parte dessa terra. Está isso correto? E quando ele te redime, ele redimiu a terra com a mesma coisa e vocês estão juntos novamente. Quanto mais claro pode estar, vem? Você tem que ser redimido porque você é parte dela. Se sobre você não caiu o sangue, você ainda não é redimido. Você não é chamado. Então, ele purifica. Essa é a mesma coisa que ele faz no fogo. Certamente o sangue foi derramado. Ela deve ainda ser limpa pelo fogo. Isto é certo, para um lugar de habitação de Deus. Deus já fixou seu domicílio. Potencialmente, o reino de Deus está na terra, nos corações de seus santos. É bom a gente segurar isso, né? O reino de Deus está na terra, desde quando Jesus falou sobre o reino de Deus, né? Ele falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. O que era, onde era, como seria, né? Então ele diz, o reino de Deus está na terra, nos corações de seus santos. São seus atributos que ele começou no princípio. Agora, seus atributos estão redimidos, que está ele esperando? Redimir a terra para estabelecer nela seus atributos para cumprir exatamente seu plano predestinado. Veem? Observem, nem sepultura, nem lágrima, nunca, nem mais derramamento de sangue, nunca mais. Ele será, deixe-me ver se eu consigo traduzir isso aqui. Eu acho que ela será umedecida por uma gota de lágrima, porque aqui está diferente a digitação aqui, né? Então é isso. Nunca mais ela será umedecida por uma gota de lágrima ou de sangue. Não, não. Não haverá mais guerras, não. Nem nuvens de inverno, nem neve fria sobre o seio dela, não permanecerá mais sobre ela, nem o sol quente, nunca mais queimará a sua grama. Mesmo o deserto produzirá rosas. Glória a Deus, não é? Eu acho que nunca alguém na vida, em tempo algum, viu nascer um pé de rosa num deserto, não é? Mas aqui a Bíblia diz que vai produzir rosas, flores, né? Mesmo o deserto produzirá rosas. Esse velho deserto abafado um dia florescerá como uma rosa. Deus assim o disse. Quando ela estiver redimida, quando tomar seu batismo de fogo. Agora, há todo gênero de cactos e espinhos e toda coisa, porém, a ela vem um batismo de fogo, como foi o homem, e nele ainda tinha ódio, malícia e rivalidade.
quando chega o batismo de fogo, o purifica inteiramente, não mais ciúmes, não mais nada, e absolutamente o lugar de morada de Deus. E recordem, essa é a sua delegação, a que vai encontrar com ele por ali. Amém. Que isso não é só uma história, essa é a verdade. Isso é o que Deus disse, isso é o que ele prometeu, para isso é que vai a noiva. Mesmo o deserto, disse ele, florescerá, será uma rosa, Satanás, pecado e pecadores desaparecerão dela para sempre. Tudo estará feito, misturado na eternidade, e tudo que esteve pervertido, esse grande arcanjo que ali se assentou um dia, Satanás, que fez este mal, será destruído. Recordem, a Bíblia diz que se aquela alma não fizer como ele fez, disse, fazer ele mesmo, destruirá aquela alma. Mas se ele não pode destruir a si mesmo, não é? Deus não pode destruir a si mesmo e permanecer Deus. Então, se aquela alma é do mundo, ela tem que ser destruída. Mas se é eterna como Deus, ela nunca principiou, porque é parte de Deus. Ela nunca pode ser destruída. Amém. Quão belo! Como agradeço por isto. A igreja devia ver isso. O profeta está dizendo, a igreja devia ver isso. Você já está começando a ver um pouquinho? Não é? Não é possível que a gente não consiga ver, não é mesmo? A igreja devia ver isso. Gente, tudo que vocês têm feito jaz aqui. Isto é o que eu estou tratando de dizer. Estou omitindo alguma coisa disto, porque eu desejo voltar a isso de novo. Mesmo estas coisas, Satanás, pecadores, desaparecem para a eternidade, nunca mais serão. Tudo, Satanás não pode criar. Isso aqui é uma coisa muito boa, gente, não perder isso. Satanás não pode criar. Se ele pode, ele é Deus, né? Ele não pode. Ele só pode perverter o que tem sido criado. Criar ele não podia, senão ele teria feito uma criação à parte para ele, mas ele não podia criar. Ele não podia e não pode. O diabo não consegue criar nenhuma folha de capim verdadeira, com vida, não é? Toda perversão será tirada. E a morte, olha isso, a morte é uma perversão da vida. A morte é uma perversão da vida. Você sabe que a morte só chega quando a vida vai embora. Se a vida não for embora, ela não pode chegar. Né? Não é ela que chega e fala para a vida, sai daí. Não, a morte só chega quando a vida vai-se embora. Então, perversão será tirada, e a morte é uma perversão da vida. E quando a perversão terminar, não pode haver mais morte. A velhice é um sinal de morte. Olha isso, irmã Marisa, que eu falei com a senhora ontem, né? Que a velhice é um sinal da morte. Eu já falei isso outro dia, sempre falo, né? Quando você tem 20 anos, você pensa que você é eterno aqui nessa terra, né? Depois vai para 30, vai para 40, fortão, né? Um homem com 30 anos, com 35, 40 anos, forte e tal, nem meia idade não é ainda, né?
É jovem, na verdade. Mas espera um pouco aí. Os dias vão passando, não para nunca, rodando, rodando, rodando. 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40. De repente, quando você acorda, você está com 70. Será que alguém estaria falando de si mesmo, né? Então, aí você olha assim no caminho, parece que o fim está ficando perto. Porque dizem, há um ditado popular que diz que de criança a gente escapa. De jovem a gente escapa, mas de velho não passa. Não tem jeito, né? Então olha o que ele está dizendo aqui. A velhice é um sinal de morte. Mas eu estava falando com a irmã, né? Ontem, nós ficamos no telefone conversando, e eu disse para ela assim que São Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Essas mesmo aqui que nós estamos lendo é uma palavra de consolo para nós. Porque se não houvesse esse consolo, o que seria dos velhos? Eles viveriam em desespero, em depressão constante, em amargura, porque está chegando perto da morte. E não é assim. Porque o consolo vem através da gente perceber que a velhice ele disse aqui, a velhice é um sinal de morte, mas morte para esse estado físico aqui. Né? Esse estado físico. Saindo daqui, você entra para um outro estado diferente. Eu vou usar uma expressão aqui que às vezes é usada pelos espíritas. Então não é porque é usada pelos espíritas que a gente não pode usar, não é? Se não é incorreto, não tem problema nenhum. Então, quando você sai daqui, a velhice é um sinal da morte, então chegou a hora, você saiu daqui, desse corpo físico, que está de cabelo branco e doente, pernas doídas e tudo, não sei mais o que, né? Tudo quanto é coisa, mas vai para um plano superior. Os espíritos usam muito essa expressão aí. Vai para um plano superior, porque é muito superior do que esse mesmo. Lá não fica velho, lá não tem doença, lá não tem dor, lá não tem nada. Né? Então, mas é isso aqui. Nessa condição nossa aqui, é isso mesmo. A velhice é um sinal de morte. E quando a velhice for tirada, aqui que está o consolo. Né? Então vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando a velhice for tirada, a vida entrará, todo sinal de perversão e tudo mais se irá. Espinhos e cardos são um sinal do pecado. A terra será amaldiçoada com eles. E quando eles se forem, a enfermidade veio através disso, e se irá com isso. A morte se irá, o derramamento de sangue se irá, desaparecerá. Nada mais pisará na grama, senão a santidade. Os redimidos, que coisa! Eu simplesmente me sinto bem. E eu também. E com certeza você também. Eu simplesmente me sinto bem. Deus e sua criação e suas criaturas desta criação estão redimidos por seu próprio sangue, limpos por seu próprio processo purificador, seu matador de germes, processo matador de germes, como se alguma coisa fosse esterilizada. A melhor esterilização que nós temos tido tem sido o fogo. Isso no natural, naturalmente falando, né? A melhor esterilização que nós já tivemos tido foi através do fogo. Você pode tomar qualquer coisa e lavar com sabão e todas estas químicas sobre as quais elas falam, aquilo nunca não está livre. Porém, queime aquilo uma vez, e quando o fogo santo de Deus esterilizar a terra,
quando as químicas, ele tem levantado sua noiva, a qual pode entrar no céu com ele enquanto isso estiver acontecendo. Para quem não sabe, é bom prestar atenção nisso, né? Que a terra, quando a terra for queimada, a noiva não vai estar aqui, não, no meio do fogo, não. Ela já foi queimada, a noiva. A noiva já foi queimada pelo fogo do Espírito Santo, que é um fogo santo, né? E a terra vai ser queimada também por um fogo que é um fogo santo. Mas quando a terra for ser queimada, a noiva não vai estar aqui, não, né? Então, vamos lá. Ela vai estar, deixa eu ver, vou botar um pouquinho aqui, né? A qual pode entrar no céu enquanto isso estiver acontecendo, e voltam sobre a terra novamente, um novo céu e uma nova terra. O rijo inverno não pode feri-la. O calor do verão não poderá danificá-la. Os desertos florescerão como a rosa. O pecado e pecadores desaparecerão. Deus, em suas criaturas e criação, habitam junto, em perfeita harmonia. Como os céus e a terra são marido e mulher. Não falei para vocês que eles eram namorados, né? Eles eram noivos. O céu é o noivo e a terra é a noiva, né? Por isso, quando você está alinhado, quando o seu espírito está alinhado com a mensagem, você já sabe que vai dar nisso. Viu só? Eita mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Desculpa a expressão. Bom, então vamos aqui de novo, né? Parágrafo 236. Como os céus e a terra são marido e mulher, assim é Cristo e a igreja. E eles todos se encontrarão num grande e glorioso plano de redenção e são trazidos ao seio de Deus outra vez. Vê você isto? E na nova terra há uma nova cidade. Agora você não perde isso não, que aqui tem cada coisa boa, vocês precisam ficar atentos, viu? E na nova terra há uma nova cidade. Ele falou da terra, né? Há uma nova cidade. Que coisa. Agora, ouçam atentamente. Não esqueçam isto, que Jesus disse em João 14 que ele iria preparar. Não se turbe o vosso coração. Quando ele estava indo embora. Eu tenho uma razão pela qual ir. Eu preciso ir. Não precisa ficar preocupado que eu tenho que ir, mas é uma boa razão, é uma boa causa, né? Está dizendo aqui. Eu tenho uma razão pela qual ir. Crede em Deus, ele disse, crede também em mim. Eles não podiam ver que ele era Deus. Disse, crede em Deus, agora crede também em mim. E eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. No reino de meu pai há muitos palácios. Cristo está ali sob a construção desta nova Jerusalém. Olha só isto. Cristo está ali sob a construção dessa nova Jerusalém. Interessante que ela está sendo construída lá em cima, né? A cidade. Ela está sendo construída ali em cima. E depois ela vai descer, não é? E vi a nova Jerusalém que descia do céu como uma noiva ataviada, né? Agora, ouçam atentamente, não se movam, não confundam isto. Cristo está no céu hoje preparando a nova Jerusalém. Simplesmente como Deus criou a terra em 6 dias, fez a terra em 6 dias ou 6.000 anos, eles dizem, não sejam ignorantes. Nós lemos as Escrituras, 1000 anos são como um dia, e Cristo foi e
está preparando o lugar que tem estado em sua construção por muitos e muitos mil anos. Eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha pregado isso antes, porque eu não sabia disso, nunca tinha vindo para mim isso, não é? Que Cristo faz 6.000 anos que ele está construindo essa cidade, que ele disse que ia construir para os filhos dele, para a noiva, né, dele. Olha só isso aqui, eu nunca tinha pregado isso na minha vida, são quase 40 anos de pastor já, né? Vou ler de novo isso aqui, né? Nós lemos na Escritura, 1000 anos são como um dia, e Cristo foi e está preparando o lugar que tem estado em sua construção por muitos e muitos mil anos, preparando o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, e vos receberei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Observem o Redentor e os redimidos. Desejaria que tivéssemos tempo agora, tempo marcado aqui, tenho marcado aqui, Salomão citando esta moça, Salomão citando esta moça, a noiva, terei que omitir isto, está ficando tarde, vem, e o terei novamente, algum dia certamente ele disse, eu prego isso de novo, né? Então, quando ele tratou de obtê-la, ela estava comprometida com um pastor. Alguns provavelmente pensam que isso era um hino que ele cantou. Não. Salomão, ele está falando de Salomão mesmo, Salomão da Bíblia, né? Então, eu preciso olhar isso aqui de novo, vocês me tenham paciência, né? 240 aqui. Quando ele tratou de obtê-la, está falando de um casamento de Salomão, né? Quando ele tratou de obtê-la, ela estava comprometida com um pastor. Alguns provavelmente pensam que isso era um hino que ele cantou. Não. Salomão estava no trono, herdou de Davi na terra. Isso mostrou que esse reino tinha que passar. Era um tipo de Cristo enamorado da noiva. Bem, Salomão, né? Era um tipo de Cristo enamorado da noiva. Notem que Jesus disse, João 14, agora vos prepararei lugar. A que se assemelha? Noiva alguma vez pensastes a que se assemelhará? Está preparando e desenhando pelo divino arquiteto, não é desenhando, é desenhado, né? Está preparado e desenhado pelo divino arquiteto, a que se assemelhará a cidade. Agora, vou falar disso uns poucos minutos. O divino arquiteto o tem preparado, o desenhou, e vejam, ele o tem desenhado com mãos carinhosas para a sua amada noiva. A que se assemelha? Podem vocês imaginar a um homem casando-se com uma esposa do que ele é capaz, como ele constrói e põe cada coisinha exatamente igual ao gosto dela, se o que a ela agrada, amém. Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, ele viverá com a sua noiva ao gosto dela. Agora deu vontade de falar língua estranha, de novo. Viu, irmão Flávio? Deu vontade de falar língua estranha outra vez, né? Olha isso aqui, meu Deus do céu. Ele está desenhando, eu vou até ler de novo, 243, olha só. Agora,
O divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova onde ele viverá com a sua noiva, ao gosto dela. É ela que manda. Olha só, meu Deus do céu, não confunda não, né? Não vai partir para o lado errado não. Mas não é ela que não é que ela manda nele. É que ela, a noiva, ganhou o coração dele. Viu só? Porque se nós fôssemos parar agora aqui para entrar, sair para lá para essa variante aí, nós não iremos para lugar nenhum mais, nós vamos parar aqui mesmo. Né? Porque, mas eu tenho que ser rápido, vamos ver se eu consigo. Lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus disse: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, nem nele tocareis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis, né? E para quem não sabe, a maioria dos que estão assistindo sabem, né, que esse fruto não era uma maçã, um fruto literal, era o fruto do pecado, era o sexo, não era para mexer nisso aí, no sexo. Os filhos deveriam vir ao mundo pela palavra falada, como depois que você nasce de novo, aí você nasce gerado da água e do Espírito. O segundo nascimento nosso, o novo nascimento nosso, esse é o que estava no plano original de Deus. Ser gerado pela palavra. Adão falaria a palavra e Eva conceberia. Mas aí entrou a perversão, né? Eles comeram do fruto. Mas quem comeu não foi Adão, foi ela primeiro, né? Você já conhece a história de trás para frente e de frente para trás, né? Então, ela comeu do fruto e veio e deu a Adão, seu marido, que também comeu, né? Então, vieram os filhos pela vontade permissiva de Deus. Agora, deixa eu ler de novo aqui, porque agora eu fiz uma base para depois vocês verem. Quer ver? Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova onde ele viverá com a sua noiva ao gosto dela. Então, é o seguinte, São Paulo falou em uma de suas cartas a Timóteo que ele disse: eu não permito que a mulher ensine, né? Por isso a mulher não deve ser pastora, porque é antibíblico isso. Eu não permito que a mulher ensine e que nem que tenha autoridade sobre o marido, porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então veja bem, você fala, mas Adão também pecou, mas ele não pecou enganado, essa que foi a diferença. Eva pecou enganada, mas Adão não. E por que Adão pecou então, se ele não pecou enganado? Por causa do amor que ele tinha nela. O amor que Adão tinha em Eva fez com que ele a recebesse pervertida daquela maneira. Pervertida pelo diabo, pela serpente, né? Violada, na verdade. Então, por causa do amor que ele tinha nela, ele a recebeu. Porque se ele não a tivesse recebido, depois você vai encontrar muitos milênios depois, lá na lei, muitas centenas de anos, né? Quando veio a lei, aí estava escrito o que era para ter sido feito lá no Éden, né? A mulher que adulterasse deveria ser apedrejada. Eva deveria ser apedrejada. Mas aí ele amava tanto ela e ele a protegeu. Ele ficou como se fosse um escudo para ela. E ela não morreu. Agora vamos para Jesus agora. Que aqui está falando que ele mandou fazer uma cidade ao gosto dela. Porque ela, a noiva, ganhou o coração do noivo. Assim como, evidentemente, o noivo ganhou o coração da noiva. Não é? Seu coração não é de Jesus? Claro que é, né? Você não ama Jesus acima de todas as coisas? Ama. Então, porque o seu coração é dele. E ele também te ama com muito maior proporção ainda. Então, Adão jogou o mundo do outro lado do abismo por causa do amor que ele tinha nela, na noiva dele. E o Senhor Jesus Cristo, com o mesmo amor que ele é o segundo Adão,
não é? O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. E ele tem tanto amor nessa noiva que ele morreu crucificado para salvar ela, para proteger ela. Porque se ele não morresse crucificado, nós estaríamos perdidos. Nós não seríamos redimidos. Mesmo tendo estado lá no céu, com Deus como atributos, mas se ele não morresse, nós estaríamos perdidos, porque nós já estávamos perdidos, não é? Aí ele veio nos redimir. Então, o que acontece? Ele entregou-se a si mesmo por amor a ela. Esse amor dele é tão grande por ela que ele vai mandar construir uma cidade ao gosto dela. Você já pensou isso? Aí você fala assim, meu Deus, eu não sabia, eu sou crente há tanto tempo e eu não sei que tipo de crente eu devo ser, meu Pai do céu, agora que eu vi aqui que a hora passou, né? Vocês me desculpem, me perdoem, a gente fica empolgado, esqueci de olhar no relógio um pouquinho e já passou a hora aí, né? Então, eu vou parar aqui, nós vamos voltar então, porque agora nem vou terminar o parágrafo, é o 243. E no outro culto, se o Senhor Deus permitir, a gente volta no 243 e me perdoe que nós vamos passar quase uns 5 minutos aí do horário mais ou menos habitual, né? Oramos então. Senhor Deus, nosso Pai, nós ficamos tão empolgados, Senhor, que a gente esquece até assim um pouco da hora, esquece de olhar no relógio. Mas, meu Deus, que isso sirva 5 minutinhos, 6 minutinhos ou 10 minutinhos, qualquer coisa assim, que sirva de bênçãos para os teus filhos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem dando glória a Deus por tantas maravilhas, tantas bênçãos que nós recebemos, né? E se você assistiu, acompanhou até agora, clique no gostei para ficar mais popular e o YouTube começa a distribuir mais os vídeos, né? E também, se não for inscrito, inscreva-se para aumentar então a nossa comunidade. Deus abençoe a todos e até no próximo culto, se Deus assim o permitir. Amém.